Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nosso tema de hoje é Deus, um líder absoluto em um mundo relativo. Deus, um líder absoluto em um mundo relativo. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de relativismo, onde a verdade, é como se estivesse sob uma gelatina, não tivesse um fundamento moral e ético. Mas nós cristãos cremos que Deus, sim, é um líder absoluto e nós cremos numa verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Então vamos ver Deus como essa base, esse fundamento da nossa vida, da nossa cosmovisão, uma cosmovisão judaico-cristã, e vamos ver as várias características de Deus aqui no Salmo 18. Várias coisas que nós podemos aprender através do lindíssimo Salmo 18, um salmo que fala da vitória, do domínio de Deus, e também é um cântico de Davi, servo do Senhor, a qual Davi dirigiu a essas palavras desse cântico nos dias em que o Senhor o livrou dos seus inimigos e das mãos de Saul. Então vamos ler juntos aqui o Salmo 18 e meditar um pouquinho sobre a relação desse salmo com Deus, as suas características, as suas virtudes, esse Deus absoluto no mundo relativista. Então vamos lá, Salmo 18:1, a Bíblia diz: Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas da morte me surpreenderam. Mas na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu santo templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes, baixou ele os céus e desceu, e teve ele sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento, das trevas faz um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão, do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram, em granizos e brasas clamejantes, trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo, despediu as setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso refolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Olha que coisa linda. O Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribui-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Olha que coisa linda. Olha a convicção e a consciência de Davi aqui. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Dai, retribui-me, Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para o benigno, benigno te mostra. Com o íntegro, também íntegro te mostras. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu
os abate, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, pois ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Vou repetir, porque ele é escudo por todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Que coisa linda, né? Que salmo lindíssimo. Nós lemos aqui o Salmo 18, um lindo salmo que nos ensina que Deus é um líder absoluto em um mundo relativo. Deus é um ser absoluto nesse mundo relativo que vivemos. Então, como é que nós, crentes, podemos aprender a confiar no Senhor? É a grande pergunta que surge ao nosso coração. E esse texto do Salmo 18 nos dá algumas respostas para isso. Davi aqui não só exemplifica o que significa ser um cristão de verdade, um líder, um influenciador positivo, mas também como confiar completamente em Deus, um Deus absoluto, num tempo complexo e complicado, que transcende, esse Deus transcende o universo e julga todas as suas criaturas, todos os seus seres criados. Os líderes humanos podem encontrar refúgio nessa liderança, nessa influência positiva, perfeita de Deus por duas razões que a Bíblia aqui nos ensina. Primeiro, porque o Senhor é um protetor poderoso. Em primeiro lugar, porque o nosso Senhor é um Deus e um protetor poderoso. Em segundo lugar, porque o Senhor é preparador eficiente. É um Deus que nos prepara para a batalha, é um Deus que nos dá ferramentas para sermos mais do que vencedores nele. E esse texto do Salmo 18, de 1 a 31, que nós lemos, descreve os benefícios tangíveis de se viver segundo essa verdade divina, a verdade de Deus. De um Deus absoluto, de um líder absoluto em um mundo relativo. Então, quando os líderes adotam, o seu desempenho vai além das suas habilidades, né? Quando nós temos Deus como nossa força, como nosso amparo, como nosso refúgio, nós vamos além das nossas habilidades. Por quê? Porque Deus nos capacita para isso. Coloca na tua cabeça, Deus é quem te capacita, Deus é quem te valoriza, Deus é quem te acolhe, Deus é o teu refúgio, Deus é o teu protetor, mas é Deus também que te capacita. É o que significa o termo unção. A unção nada mais é do que uma capacitação sobrenatural de Deus para o cumprimento de uma missão. Uma missão, é claro aqui, divina. Então, quem é de Deus, quem caminha com Deus, recebe dele uma unção específica para o cumprimento de uma missão específica que ele te dá. O salmista declara que Deus adestra, Deus nos treina as mãos dos homens e mulheres de Deus, dos crentes, para a batalha. No Salmo 18, 34, olha só, ele adestrou minhas mãos para o combate, de sorte que meus braços vergaram em um arco de bronze. Que coisa linda, ou seja, homens e mulheres de Deus devem exercer em ambos os papéis, além de vários outros descritos ao longo dos Salmos. O Senhor é um poderoso protetor. E segundo, o Senhor é um preparador eficiente. Também temos que ser de outras pessoas, capacitadores, discipuladores e preparadores eficientes de outras pessoas. Então nós vemos aqui o Senhor como líder rei, no Salmo 20, versículo 9, você pode ver Deus como um líder rei. Assim também a Bíblia diz, nós somos reis e sacerdotes no Senhor. Em segundo lugar, nós vemos Deus como um líder pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, no Salmo 23, versículo 1, como é importante nós pastorearmos a nós mesmos, a nossa família, mas também pastorearmos as pessoas ao nosso redor, ganhando o coração delas e ajudando elas, conduzindo elas nos propósitos divinos. O Senhor é um pastor, além de ser um rei, rei do universo, rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor também é o nosso pastor, e isso é tremendo, é maravilhoso. Terceiro lugar, o Senhor como um guia conselheiro. Temos que ser guia de outras pessoas, guiarmos nas veredas do Senhor. Temos que ser conselheiros, que os conselhos de Deus estejam na nossa vida e no nosso coração. E o conselho de Deus está aqui, ó.
no texto sagrado, na Bíblia Sagrada. É ela que é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. O Senhor também como disciplinador, nós vemos isso no Salmo 50, 16 a 21. O Senhor como guia e conselheiro, Salmo 48, 14. Mas o Senhor como nosso disciplinador está no Salmo 50, de 16 a 21, fala da disciplina, da correção, do juízo, de um Deus que disciplina. A Bíblia diz, o pai que ama disciplina o seu filho. Se vocês são bastardos, não serão disciplinados, mas se vós sois filhos de Deus, sim, seremos disciplinados pelo Senhor para a correção, para nos colocar de volta no prumo de Deus, no caminho do Senhor. Vemos também o Senhor como provedor. Provedor está no Salmo 72, versículo 6. Deus é o nosso provedor, é o nosso Jeová Jireh, o Deus que nos provê todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não tenha vergonha de pedir a Deus aquilo que você realmente está necessitando. Deus não promete luxo e ostentação, mas promete uma vida abundante, próspera, com todas as nossas necessidades supridas pelo poder de Deus. É o que significa prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica significa ter todas as nossas necessidades supridas pelo poder de Deus para o cumprimento da nossa missão. E é o que Deus nos promete, o Senhor como nosso provedor, Salmo 72, versículo 6. Sexto lugar, o Senhor como criador inovador. Deus é um Deus criador e inovador. Então, Ele também derrama isso sobre as suas criaturas. Que sejamos pessoas criativas, que sejamos pessoas empreendedoras, que sejamos pessoas inovadoras. Deus é um ser criador e inovador. É o que nós vemos no Salmo 95, versículo 5. Nós vemos claramente isso aqui. E por último, o Senhor como um trabalhador e produtor. Deus continua trabalhando, né? Tem gente que pensa que Deus está lá no céu, sentado no trono, descansando. Não, Deus continua trabalhando e sendo produtivo. Assim também os filhos de Deus precisam ser esforçados, diligentes, trabalhadores e produtivos em tudo que fizerem. É o que nós vemos no Salmo 107, 37. Deixa eu abrir isso aqui, é importante, nós lemos Salmo 107, 37. Salmo 107, 37. Está aqui. Salmo 107, 37 diz: semearam campos e plantaram vinhos e tiveram fartas colheitas. Olha só, é o que Deus deseja dos seus filhos, que eles semeiem, que eles colham, que eles plantem vinhas, que eles tenham fartas colheitas. E Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Aqui nós vemos um Deus que deseja a nossa prosperidade. Então, vimos 7 características desse Deus como um líder absoluto, como um Deus absoluto no mundo relativo. Primeiro, o Senhor como líder rei, Salmo 20, versículo 9. Segundo, o Senhor como um líder e um pastor, assim também como Deus precisamos ser pastores de outras pessoas, Salmo 23, versículo 1. Terceiro lugar, o Senhor como um líder que guia e um conselheiro, Salmo 48, versículo 14. Quarto, o Senhor como um líder disciplinador, Salmo 50, de 16 a 21. Quinto, o Senhor como um líder provedor, Salmo 72, versículo 6. Sexto, o Senhor como um líder criador e inovador, Salmo 95, versículo 5. E sétimo, o Senhor como um líder trabalhador e produtor. Assim, devemos trabalhar diligentemente, com muita força, esmero, com habilidades que Deus nos deu, para que possamos conquistar, triunfar, produzir riquezas, crescer, multiplicar, semear, colher e termos a vida abundante, abençoada que Deus tem para cada um de nós. Então, lembre-se disso. Deus é um ser absoluto num mundo relativo. Se você é cristão, você não acredita em relativismo. Esse negócio de cada cabeça uma sentença, cada um anda na luz que tem, verdades existem múltiplas, não. O cristão não acredita nisso. O cristão acredita que existem verdades absolutas, e as verdades absolutas que regem o universo, cujo Deus absoluto criou,
princípios espirituais, princípios naturais, leis espirituais, leis naturais, sim, existem dentro de um fundamento absoluto, de um Deus absoluto, mesmo hoje vivemos um mundo relativista, tá bom? Então nós cremos em verdades absolutas, porque o nosso Deus é um Deus absoluto e a palavra de Deus é a verdade absoluta de Deus para as nossas vidas. Se você é cristão, você tem a Bíblia Sagrada como regra de fé e de conduta na tua vida, como fundamento de vida, como diz a palavra de Deus. O homem prudente é aquele que conhece os mandamentos, ouve os mandamentos de Deus e coloca em prática. Ele é como aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha. A rocha aqui é um símbolo das verdades absolutas de Deus, contidas na palavra de Deus, a fim de que possamos viver tudo aquilo que Deus sonhou e planejou para nós. Amém? Que Deus abençoe você. Quero mandar um abraço para o Marcelo Rodrigues, a Franzo Contabilidade, o SJS Fretes e Mudanças, o Anderson Sunahara, a Mase Atleta, Ludoelt Pereira, querida tia Lua, Solange Urquiola, os nossos queridos irmãos estão aqui na live online aqui conosco. Deus vos abençoe em nome de Jesus. E também da mesma maneira, você que está nos assistindo logo em seguida, vai assistir aqui o vídeo deixado tanto no YouTube, Instagram, Facebook, Spotify. Esses vídeos e áudios ficam disponíveis para você ouvir na hora que você quiser. Mande para outras pessoas, nos ajude a divulgar esse vídeo através das suas redes sociais. Assista, ouça, assista novamente, ouça novamente, faça os seus apontamentos, as suas anotações. Todos os dias nós trazemos conteúdo para o teu crescimento espiritual, para que você cresça, floresça, amadureça, se desenvolva no Senhor. Hoje nós vimos o Salmo 18, um lindo salmo que fala de várias características de quem é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, o Deus dos cristãos. Amém? Não esqueça de deixar o seu nome, a cidade que você está assistindo, o que você achou desse vídeo. Também, se você tiver qualquer pedido de oração, deixa aqui nos comentários, embaixo, no link de descrição aqui embaixo. Você tem todas as informações para que você possa contribuir, semear nesse ministério. Desde já nós agradecemos o carinho, o amor dos irmãos, as contribuições recebidas, por você participar conosco desse projeto lindo de pregação do Evangelho através da internet e também de uma igreja local, trabalho itinerante, ministério missionário e pastoral. Se você semear, você vai estar conosco, engajado nessa obra linda do Reino de Deus, salvando vidas, curando pessoas, famílias, situações diversas e sendo uma bênção para o Reino de Deus, tá bom? Se você tiver qualquer pedido de oração, deixa aqui nos comentários, nós vamos estar orando pela sua vida. Desde já um grande abraço, sou o pastor Giovanni, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.